craniatas primatas, tudo bem? Hoje nós falaremos dos maiores mamíferos do mundo, as baleias. E eu vou mostrar para vocês como elas têm uma importância muito maior do que vocês podem ter imaginado. E por conta disso a gente deve proteger esses animais, porque protegendo esses animais a gente vai estar protegendo a nossa própria existência. Eu vou mostrar para vocês a importância desses animais na diminuição do aquecimento global e também na renovação de oxigênio na atmosfera. Lembrando sempre que toda a bibliografia de tudo que eu estou falando aqui está na descrição. E por favor, se inscreva e ative o sininho para receber os novos vídeos que eu vou postar 2 vezes por semana aqui no canal. Então, vamos lá. O trabalho das baleias nessas duas coisas que eu falei para vocês, renovando o oxigênio na atmosfera e reduzindo o aquecimento global, acontece de maneira secundária. Ou seja, não é que as baleias basicamente produzem oxigênio ou que elas absorvam os gases de efeito estufa da atmosfera, diminuindo o aquecimento global. O que acontece é que elas têm um papel fundamental na manutenção da vida de um serzinho maravilhoso que faz esse serviço para elas. E pra gente também. Que são serizinhos chamados de fitoplânctons, ou algas do fitoplâncton. Fitoplâncton é o conjunto de algas marinhas planctônicas. Quando a gente fala de animais planctônicos, a gente fala de estilo de vida de um animal. Quando o animal, por exemplo, é bentônico, a gente fala que é um animal marinho que vive no fundo do mar, na superfície do mar. Agora, quando o animal é planctônico, ele vive na superfície da água do mar. Então as algas do fitoplâncton são organismos microbiológicos que fazem fotossíntese e que vivem na superfície da água do mar. Esses mini vegetaizinhos, eles têm uma importância fundamental no ecossistema marinho e terrestre. A gente tem na biologia uma coisa chamada de cadeia alimentar. E nessa cadeia alimentar a gente sempre vai ter um organismo que vai ser chamado produtor. Aqui no ecossistema terrestre a gente tem um produtor que são as plantas. As plantas vão ser aquelas que vão se alimentar, vamos colocar várias aspas nisso aqui, através da luz solar. Vão fazer fotossíntese para poder produzir o próprio alimento. Porém, outros organismos que a gente chama de consumidores primários vão consumir esses produtores. No caso aqui do ecossistema terrestre, a gente tem, por exemplo, a grama, que é a produtora, que faz fotossíntese, que produz o próprio alimento, é autotrófica e serve de alimento para o consumidor primário, que vai ser, por exemplo, um cavalo, que é um animal herbívoro. Depois do cavalo, a gente pode ter, por exemplo, uma onça, que vai ser a consumidora secundária, que vai comer esse cavalo. E assim a gente vai ter uma cadeia alimentar. No ecossistema marinho não é diferente. A gente vai ter as algas do fitoplâncton como produtoras. Depois, se alimentando dessas algas do fitoplâncton, nós teremos organismos chamados de zooplânctons, porque daí, ao invés de serem vegetais microbiológicos que vivem na superfície da água do mar, são agora pequenos animais microbiológicos que vivem na superfície da água do mar e que se alimentam dos fitoplânctons. Os zooplânctons servem de alimentos, por exemplo, para peixes. Os peixes servem de alimento, por exemplo, para nós, seres humanos, e assim vai. Sendo assim, a gente tem definido a função primordial dos fitoplânctons, que é ser os produtores dentro da cadeia alimentar marinha, permitindo assim que todo o ecossistema marinho sobreviva, porque sem esse fitoplâncton a gente não tem a primeira forma de adquirir energia que vai gerar a energia para os próximos níveis tróficos. Mas aí deve estar se perguntando, tá, André, tudo bem, os fitoplânctons são muito importantes para a cadeia alimentar marinha. Porém, me explica qual é a importância deles para nós seres humanos. Eu explico. Basicamente, os fitoplânctons são o que a gente chama de pulmão do mundo. Os fitoplânctons são algas marinhas, são espécies vegetais que acabam produzindo oxigênio, porque justamente elas fazem fotossíntese. E o produto final dessa fotossíntese é o oxigênio. Porém, olha a quantidade de água salgada, a quantidade de mar, de oceano que existe no mundo. É gigantesco. Então a gente tem muito fitoplâncton na superfície marinha. Sendo assim, eles produzem muito oxigênio. Basicamente, os fitoplânctons são responsáveis por 50% de todo o oxigênio produzido na Terra, além de serem responsáveis por 30% de toda a captação de gás carbônico da atmosfera. Ou seja, além de produzir oxigênio, eles tiram gás carbônico da atmosfera, reduzindo o efeito estufa e reduzindo o aquecimento global. Mas André,
Meu Deus, esse é um vídeo sobre baleia, tu tá há 5 minutos falando só de fitoplâncton. Daí que entra as baleias. O que está acontecendo é o seguinte: nós seres humanos somos os piores animais do planeta Terra, porque a gente está acabando com todo o planeta, basicamente. E uma das consequências da poluição dos oceanos é justamente o aumento da acidez dos oceanos. Porque a gente está jogando vários itens poluentes lá, desde minerais a esgoto e tudo mais. E isso está fazendo com que o pH dos oceanos diminua, aumentando a sua acidez. E quem é que está sofrendo muito com essa acidez dos oceanos? As algas do fitoplâncton. Por quê? Além de elas serem muito sensíveis à mudança de temperatura dos oceanos, que também está mudando por conta do aquecimento global, a gente tem também uma estrutura dentro desses organismos, dentro das algas do fitoplâncton, que está sendo muito prejudicada por conta do aumento da acidez dos oceanos. Basicamente é uma estrutura de proteção dessas algas que é composta de cálcio. Agora você já deve estar ligando os pontinhos. Quando a gente toma muito refri, por exemplo, muita Coca-Cola, muitos refrigerantes escuros, que são muito ácidos, tem um pH entre 2,5 a 3,5, que basicamente é o pH do nosso suco gástrico. Quando a gente toma esses refris, o que acaba acontecendo é que a gente tem os nossos ossos, que são produzidos de cálcio, corroídos ou desgastados, dando origem a vários problemas como osteopenia, osteoporose e assim vai. Então, se você aumenta a acidez dos oceanos, o que vai acabar acontecendo é que essa camada de proteção dos fitoplânctons, que é feita de cálcio, basicamente vai ser destruída. E os fitoplânctons não terão mais defesa e por isso morrerão. Meu Deus, André, ok, entendi que nós seres humanos somos bosta, mas cadê a baleia nisso tudo? Agora entra a baleia. A baleia basicamente caga para esses organismos. Por quê? Porque a baleia literalmente faz cocô, produz coisas que a gente chama de plumas fecais, que são muito nutritivas, que tem muitos nutrientes, que são em muita quantidade, porque baleias são gigantescas. Esse cocô que a baleia faz não é sólido, ele é líquido, por isso a gente chama de plumas fecais. Essas plumas fecais, elas são menos densas que a água e por isso acabam boiando. E acabam indo se concentrar lá na região planctônica, lá na superfície da água do mar. E quem está lá? Os fitoplânctons. E os fitoplânctons basicamente são nutridos por conta dessa pluma fecal. E são esses nutrientes presentes nas plumas fecais das baleias que renova a estrutura de cálcio presente nos fitoplânctons. E esse foi um estudo bastante recente que trouxe essa importância das baleias para a nossa vida. Que é por conta do cocô das baleias, as plumas fecais, que os fitoplânctons conseguem ter a manutenção da sua própria vida e assim conseguem continuar produzindo oxigênio pra gente. Se a gente não tem mais as baleias, não tem mais fitoplâncton e não tem mais oxigênio. Simples assim. Além disso, as baleias vão ter outras várias importâncias. Elas têm uma coisa que a gente chama de biomassa muito grande. A biomassa basicamente é a quantidade de massa corporal que um animal tem. Compara, por exemplo, um ser humano para uma baleia. A maior baleia que tem, por exemplo, a baleia azul, pode chegar a quase 50 metros. É muito gigantesco, são tipo 2 ônibus escolares, um atrás do outro. É muito grande. E esse animal, que chega a centenas de toneladas, pode armazenar uma quantidade de biomassa muito grande. E dentro dessa biomassa está um gás de efeito estufa muito prejudicial para a atmosfera, chamada de CO2, ou gás carbônico. Quando esse animal morre naturalmente, quando o ciclo da sua vida acaba, o que acontece é que todo esse gás carbônico vai para o fundo do mar. E ele é reciclado por meio de algo que a gente chama de vida após a morte das baleias. Nessa vida após a morte, toda vez que uma baleia morre, existe basicamente um novo ecossistema que se forma no corpo morto da baleia. Vários animais só existem por conta do corpo morto dela e ela basicamente sustenta novas formas de vida que existem prioritariamente por conta dela. Todo esse carbono acaba sendo consumido por essas populações ecossistêmicas dentro do corpo da baleia, renovando esse gás carbônico, reciclando e não deixando que ele vá para a atmosfera. Quando nós, seres humanos, matamos essas baleias, nós trazemos esse gás carbônico para a nossa atmosfera e não deixamos ele ser reciclado. Por conta disso, já se constata sim que a morte das baleias também é muito responsável pelo aumento do efeito estufa e pelo fenômeno do aquecimento global. Então, caninhados primatas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido e se vocês quiserem, por favor, compartilhem com seus amigos, que é muito importante. E aqui embaixo eu estou deixando a página do Greenpeace,
que é uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG mundial que tem ali seus programas de proteção às baleias. Se você doar centavos para eles, já vai ajudar muito na luta que eles têm contra a caça às baleias. É uma luta muito bonita que realmente o que está em jogo é a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência de todos os organismos da Terra. Então foi isso, ative o sininho aqui embaixo, dê like, comente alguma coisa. Se eu falei alguma coisa de errado, por favor me corrija, que eu corrijo no próximo vídeo. Toda a bibliografia tá aqui na descrição e muito obrigado. Um beijo, queijo e tchau!